Vamos para mais uma aula de geografia. Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre as regiões brasileiras. Para facilitar sua organização e administração, o Brasil foi dividido em unidades político-administrativas, chamadas de estados, além do Distrito Federal, conforme você já conhece. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, agrupou os estados e o Distrito Federal em 5 grandes regiões. São as regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Os estados que formam essas regiões apresentam semelhanças na paisagem, nos costumes e nas atividades econômicas. Agora observe no mapa a atual divisão regional do Brasil segundo o IBGE. Então nós temos aí as 5 regiões. A parte verde é toda a região Nordeste, a parte marrom a parte verde é toda a região Norte, a parte marrom é toda a região Nordeste, a parte vermelha toda a região Centro-Oeste, a amarela a região Sudeste e a azul é a região Sul. Então iremos começar os estudos das regiões a partir da região Norte. A região Norte. A região Norte é a mais extensa do Brasil e a de menor população. É formada por 7 estados, que são eles: Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Tocantins e Rondônia. Relevo e hidrografia da região Norte. O relevo da região Norte é constituído por terras baixas. As porções mais elevadas estão ao norte e ao sul desse imenso território. Nesta região encontra-se uma das mais vastas planícies do mundo, a planície amazônica. A planície amazônica, o Planalto Central e o Planalto das Guianas formam o relevo da região Norte. Na Serra do Imeri, no Amazonas, no maior trecho dos planaltos residuais norte amazônico, está localizado o Pico da Neblina, com 3.014 metros de altitude, o ponto culminante do relevo brasileiro. A região norte é a que possui maior número de rios. O rio Amazonas, que é o principal e maior do mundo em volume de água, e seus principais afluentes, o Rio Negro, Rio Araguaia e Rio Tocantins. Na época das cheias, o encontro das águas do rio com as águas do Oceano Atlântico provoca o fenômeno da pororoca, uma grande onda que percorre o rio por várias horas. A bacia do Tocantins também banha a região norte. No rio Tocantins encontra-se a usina hidrelétrica de Tucuruí, a principal da região. Clima e vegetação. Predomina na região o clima equatorial. Faz muito calor e chove o ano inteiro. Em alguns trechos da região apresenta um clima tropical. Geralmente em julho ocorre o fenômeno da friagem, quando a temperatura cai muito por alguns dias. A maior parte da região norte é ocupada pela floresta amazônica. Aparecem também outros tipos de vegetação, como cerrado, campos e vegetação litorânea. População. A região norte é pouco povoada. Nessa região vive a maioria da população indígena do país, que geralmente moram ao longo dos rios em palafitas, que são casas simples construídas sobre estacas, e as casas flutuantes, que são construídas sobre balsas. Por volta de 1870, muitos nordestinos chegaram à região norte para trabalhar na extração do látex, uma seiva retirada da seringueira e com a qual se fabrica borracha. Mais da metade da população é formada por caboclos, mestiços de indígenas com brancos. Os brancos e os negros são em pequenos números. Há também alguns povos indígenas que vivem nas florestas ou nas reservas mantidas pelo governo. Existem também outros tipos característicos das regiões. O seringueiro, que dedica sua vida à extração de látex; o pescador, que destaca-se na pesca de subsistência e na comercialização regional; juticultor, que cultiva a juta; o vaqueiro, que trabalha nos campos de Roraima e Ilha de Marajó;
garimpeiro, que trabalha no garimpo, extraindo minérios, castanheiro, que extrai castanha da castanheira do Pará. Atividades econômicas. A extração de vegetal é uma das mais importantes atividades econômicas da região. As madeiras de lei, o látex, que é extraído da seringueira e do caucho, a castanha do Pará e o guaraná são os produtos mais explorados na floresta amazônica. Da mata dos cocais retira-se o babaçu e a carnaúba. A pesca fluvial, comercial e de subsistência é a principal extração animal da região. Destaca-se a pesca do peixe-boi, do pirarucu, do tucunaré e da tartaruga. Suas maiores reservas minerais são o ferro, o manganês e o ouro. O manganês é uma importante riqueza da Amazônia. É explorado na Serra do Navio, no Amapá. Grande parte desse produto é exportado. No Pará, encontra-se a maior reserva brasileira de minério de ferro, na Serra dos Carajás. Esse estado fornece ainda a bauxita, com a qual se produz o alumínio, e o ouro, em Serra Pelada. As cidades de Manaus e Belém se destacam como as mais populosas e correspondem às áreas de grande urbanização da região norte. Nessas cidades, predominam as atividades industriais, comerciais e de prestação de serviços. Os principais produtos agrícolas cultivados na região norte são mandioca, milho, arroz, café, feijão e pimenta do reino. Na região norte é feita a criação de bovinos, suínos e bufalinos. Os rebanhos dos búfalos se espalham pela ilha de Marajó. Os rios são as principais vias de transporte na região. Existem apenas 2 ferrovias, usadas para o transporte de minério de ferro e manganês: Estrada de Ferro Carajás e Estrada de Ferro do Amapá. O transporte rodoviário é ruim. Na época das cheias, as águas invadem as estradas e é difícil transitar por elas. Costumes. Os costumes da população da região norte recebem influência da cultura indígena. Pato no tucupi, tapioca, pirarucu, ovos de tartaruga, caldeirada de tucunaré e tacacá. São algumas comidas típicas feitas com peixes e produtos naturais da região norte. No folclore, as principais festas populares são a festa dos pássaros e a festa do Círio de Nazaré, em Belém. O boi-bumbá, o carimbó e a ciranda são danças típicas da região. A lenda do Guaraná, da Vitória Régia, do Irapuru, do Saci-Pererê são as principais dentre muitas da região. Agora é com vocês. Vocês vão fazer as atividades da apostila das páginas 46, 47, 48, 49, 50 e 51. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!